hoje, uma nova realidade chocante sobre o impacto das telas em nossas crianças e adolescentes vem à tona. Os dados são alarmantes, e você precisa conhecê-los. Crianças pequenas que passam mais de 1 hora por dia nas telas perdem, em média, de 200 a 850 mil palavras essenciais para o desenvolvimento da linguagem e inteligência. Até os 18 anos, adolescentes acumulam o equivalente a 30 anos letivos de tempo em frente às telas, comprometendo aprendizados e habilidades fundamentais. Estudos mostram que o uso excessivo de telas pode estar associado a uma redução de até 15 pontos no QI, devido ao impacto direto na memória e na atenção. Mais de 2 horas diárias de telas já são suficientes para causar atrasos significativos no desenvolvimento da linguagem e habilidades sociais, em crianças pequenas. Os números são claros, mas as consequências podem ser ainda mais profundas. Hoje, vamos entender como a tecnologia está impactando o cérebro das crianças e o futuro da nossa sociedade. Fique comigo, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar a forma como encaramos o mundo digital. Nos primeiros anos de vida, o cérebro infantil é uma verdadeira máquina de aprendizado, extremamente plástico e moldável. Durante essa fase, ele cria e reforça conexões neurais, essenciais para habilidades como linguagem, criatividade e empatia. Mas essa flexibilidade, que é uma vantagem, também o torna vulnerável. Quando uma criança passa horas diante de uma tela, ela está exposta a estímulos que não foram projetados para o desenvolvimento humano. No livro A Fábrica de Cretinos Digitais, entende-se que o cérebro humano, simplesmente, não foi concebido para uma tal densidade de demandas externas. Portanto, quando submetido a um fluxo sensorial constante, ele sofre e se constrói mal. Não preciso nem dizer que esse tempo de tela substitui interações humanas, brincadeiras criativas e aprendizado ativo, que são experiências insubstituíveis para um desenvolvimento cerebral e físico saudável. Essa grande troca afeta diretamente a capacidade de o cérebro atingir seu potencial pleno. Neste vídeo, você irá entender por que estamos diante de um impacto que pode comprometer a inteligência, a criatividade e a sociabilidade de toda uma geração. A superestimulação digital, com notificações constantes e o hábito de alternar rapidamente entre conteúdos, está literalmente moldando o cérebro das crianças. Em termos neurocientíficos, o córtex pré-frontal, que é responsável pelo foco e pelo controle da atenção, está sendo constantemente sobrecarregado por estímulos rápidos e superficiais. Isso prejudica a capacidade de manter a concentração em tarefas mais longas e exigentes. Estudos realizados pela Universidade de Stanford mostram que o excesso de multitarefas digitais está relacionado a uma piora na memória de trabalho, que é a memória que usamos para reter informações temporariamente enquanto realizamos tarefas. Quando o cérebro está constantemente alternando entre diferentes estímulos, ele perde eficiência em consolidar informações de longo prazo. Além disso, quando dependemos da tecnologia para respostas rápidas e para armazenar informações, fazemos menos esforço cognitivo para processar e reter o aprendizado. É como se o cérebro se acostumasse a terceirizar tarefas, enfraquecendo os circuitos neurais responsáveis pela memória e pelo aprendizado. Isso impacta diretamente o desempenho escolar e a capacidade de aprendizado contínuo. Um exemplo claro dessa diferença está na leitura. Estudos publicados no Journal of Applied Cognitive Psychology mostram que crianças que leem livros físicos retêm até 30% mais informações do que aquelas que consomem o mesmo conteúdo em telas. Isso acontece porque a leitura em papel tem o poder de ativar mais áreas do cérebro, como o hipocampo, que é essencial para a consolidação de memórias e reduz a interferência de distrações. A leitura em papel também ativa diversas áreas do cérebro, promovendo um verdadeiro exercício cognitivo. O córtex visual processa as informações visuais das palavras, permitindo o reconhecimento de letras e a organização delas em frases e significados. Já o lobo temporal está associado à compreensão da linguagem, ajudando a interpretar o significado das palavras e a construir o contexto necessário para entender o texto. Além disso, o córtex pré-frontal desempenha um papel crucial nas funções executivas, como planejamento, tomada de decisões e controle da atenção. Durante a leitura, essa região é ativada para manter o foco, integrar informações e suprimir distrações, fortalecendo a memória de trabalho.
Quando lemos narrativas, o cérebro não apenas processa palavras, mas também cria imagens mentais e ativa áreas associadas à memória e às emoções. Por exemplo, ao ler sobre uma cena em um parque, o córtex visual pode formar imagens de árvores e flores, enquanto o sistema límbico pode despertar emoções como tranquilidade ou nostalgia. Esse processo de visualização e emoção torna a leitura uma experiência rica e envolvente, estimulando a imaginação e a empatia. Além disso, estudos mostram que a leitura regular pode ter efeitos positivos na saúde cerebral, ajudando a reduzir o risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Portanto, a leitura em papel não apenas facilita a compreensão e a retenção de informações, mas também fortalece circuitos neurais essenciais para a cognição, a memória e a saúde mental. Incentivar esse hábito, especialmente em crianças, é fundamental para garantir um desenvolvimento cerebral saudável e para formar habilidades cognitivas robustas. Agora, voltando a falar da superestimulação digital, enfatizo que o padrão de comportamento, caracterizado pela dependência de estímulos rápidos e pela redução do esforço cognitivo, não afeta apenas o presente. Ele remodela o cérebro para funcionar de maneira mais superficial, priorizando respostas rápidas em detrimento da concentração profunda e do aprendizado significativo. Isso resulta em uma capacidade reduzida de foco, memória e habilidades de resolução de problemas ao longo da vida. As consequências são profundas, impactando a inteligência, a criatividade e a preparação para enfrentar os desafios de um futuro cada vez mais exigente. Essas mudanças no cérebro, moldadas pela superestimulação digital e pelo consumo constante de conteúdo fragmentado, não impactam apenas a memória e a concentração. Elas também afetam profundamente as emoções e a forma como as crianças e adolescentes se relacionam com os outros. O aumento do uso de redes sociais, por exemplo, tem criado uma busca incessante por validação, seja por curtidas, comentários ou compartilhamentos. Estudos conduzidos pela Universidade de Michigan mostram que adolescentes que passam mais de 3 horas por dia nas redes sociais têm uma probabilidade significativamente maior de relatar sintomas de ansiedade e depressão. Isso acontece porque as redes sociais reforçam um ciclo emocional perigoso, onde a autoestima depende de aprovações externas. Quando essa validação não vem ou é negativa, sentimentos de inadequação e isolamento se intensificam. Como disse anteriormente, o uso excessivo de tecnologia impacta diretamente áreas importantes do cérebro. O córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento e controle de impulsos, fica subestimulado com atividades passivas, como assistir vídeos ou rolar pelas redes sociais. O hipocampo, crucial para a memória e navegação espacial, pode ter ganhos limitados em jogos digitais, mas essas habilidades não se transferem para outros contextos. Além disso, o sistema de recompensa, constantemente ativado por estímulos rápidos e intensos, cria padrões cerebrais que podem levar a comportamentos semelhantes aos de vícios. Esses efeitos reforçam o quanto é importante equilibrar o uso da tecnologia com atividades que promovam um desenvolvimento cerebral completo e saudável, como brincadeiras, leitura e interação social no mundo real. Depois de entender os impactos da tecnologia no cérebro, nas emoções e nas relações sociais, é importante refletirmos sobre as soluções práticas que podem minimizar esses danos. Os efeitos são claros: menor capacidade de concentração, aumento da ansiedade, dificuldades emocionais e sociais, e, em casos extremos, até comportamentos semelhantes aos de vícios digitais. Mas o que podemos fazer para mudar essa realidade? O primeiro passo é limitar o tempo de uso de telas, especialmente em crianças pequenas. Estabelecer regras claras sobre quando e como a tecnologia pode ser utilizada é fundamental para equilibrar seu impacto. Isso não significa proibir, mas sim encontrar um ponto de equilíbrio que permita o uso saudável. Outro ponto crucial é incentivar atividades offline. Brincadeiras criativas, leitura, esportes e até momentos simples de interação familiar são indispensáveis para o desenvolvimento integral. Essas atividades não apenas estimulam a criatividade e o aprendizado ativo, mas também ajudam a fortalecer as conexões sociais e emocionais. E aqui entra um fator essencial: o exemplo dado pelos pais e educadores.
Não adianta pedir para as crianças reduzirem o uso das telas se nós mesmos estamos constantemente conectados. Desconectar-se é um ato necessário e um exemplo poderoso que pode inspirar hábitos mais saudáveis. Um caso interessante vem de Taiwan, onde foi criada uma legislação que regula o uso de dispositivos digitais por crianças e adolescentes. Por lá, os pais podem ser multados se for comprovado que os filhos estão utilizando tecnologia em excesso. Embora seja uma medida extrema, ela reflete a preocupação crescente em proteger as novas gerações dos efeitos nocivos do uso descontrolado da tecnologia. O mais importante é lembrar que não precisamos eliminar a tecnologia, mas sim aprender a usá-la de forma consciente e equilibrada, garantindo que ela seja uma ferramenta para o desenvolvimento e não um obstáculo. Chegamos ao final deste vídeo, e é importante reforçar a mensagem principal. A tecnologia é, sem dúvida, uma ferramenta poderosa, mas quando usada de forma inadequada, pode comprometer não só o desenvolvimento cerebral de nossas crianças, mas também o futuro da nossa sociedade. Agora, queremos saber de você. Como você equilibra o uso da tecnologia na sua família? Quais estratégias funcionam para manter um equilíbrio saudável? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque sua experiência pode ajudar outras pessoas. E se você se interessou por este tema, recomendo fortemente a leitura do livro A Fábrica de Cretinos Digitais. É uma obra que aprofunda todas essas questões com dados e estudos impactantes. Por fim, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e compartilhar este vídeo com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Juntos, podemos transformar a relação com a tecnologia em algo positivo e consciente. Até o próximo vídeo.